Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo se cuidando aí em casa, questão do coronavírus, né? Todo mundo se prevenindo para que nada possa acontecer aí. Mas não vai pegar nós, não. Já tá passando essa pandemia aí. Gente, primeiramente, eu quero agradecer a presença de cada de cada uma de vocês, de cada um de vocês, em estar acompanhando aí mais uma aula, tá? É, como já combinamos, né, eu estou passando bastante a parte teórica e assim que voltarem as aulas presenciais, iremos estar fazendo a parte prática, né, dos primeiros socorros e para começar a vivenciar o que nós estamos estudando. Tá? Então, fazendo uma relembrando um pouquinho, tá, do que foi estudado já na nossa disciplina, tá? Já fizemos a aula de introdução aos primeiros socorros, né, onde a gente viu alguns termos de qual é a diferença entre urgência, emergência, quando chamar o SAMU, quando chamar o SIAT, né, a diferença de sintoma, sinal e aí por diante, tá? Onde é que a gente viu alguns termos. Já vimos a avaliação primária da vítima, tá? Avaliação primária da vítima, tá? Vamos dar uma relembradinha, né, do nosso conteúdo, porque é muito importante a gente gravar e entender bem cada etapa, né? Então, primeiramente, quando vimos, né, vencemos a vítima, um trauma, alguma coisa assim, então a primeira coisa que temos que pensar, a sua própria segurança, né? A minha segurança. Vou fazer a segurança do local, tá? Aonde vou estar observando o local, como é que tá, se tem muita gente, se tem alguns casos aí que podem estar atrapalhando também a tua própria segurança e também, é claro, a segurança da vítima, né? Onde é que tem que ter a devida segurança, porque além de nós prestarmos o primeiro socorro, os primeiros socorros, a gente tem que estar analisando a segurança da vítima, porque lembrando que muitas vezes um acidente atrai outro acidente, né? Quando é que tem curiosos andando para cá, curiosos andando para lá, né? Então temos que cuidar dessa forma aí também. E tudo isso significa onde é que a gente faz a avaliação da cena, a avaliação do local. Tá? Então, a princípio, a gente tem que fazer toda essa avaliação. A partir daí, temos o X, A, B, C, D, E do trauma. Lembrando que o X significa que seria a hemorragia, aonde que você analisa o controle da hemorragia externa. Né? Então, essa que é a primeira situação dos primeiros socorros. Por exemplo, analisando a situação da hemorragia, eu posso evitar várias causas de mortes evitáveis que são controlando a hemorragia, né, onde é que podemos fazer a pressão direta no local do sangue, para tentar estancar o sangue, né, essa hemorragia. Na questão do item A, né, que é onde é que a gente irá analisar as vias aéreas, tá? Tudo isso compromete a desobstrução das vias aéreas e a estabilização da coluna cervical. Lembrando que as vias aéreas elas podem ser obstruídas por causa de um corpo estranho, né? Consiste na obstrução das vias aéreas causadas por aspiração de corpo estranho, geralmente localizado na laringe ou na traqueia. Tá? Esse corpo estranho ele pode ser tanto sólido quanto líquido, né? E essa obstrução ela pode ser leve, onde é que a pessoa está com capacidade de responder, tossir e, e ter uma respiração preservada, né? Relativamente preservada. Nessa situação, temos que acalmar o paciente, instruir o paciente a realizar tosses vigorosas para ver se ele consegue expelir alguma coisa, se possível, monitorar a oxigenação, suplementar oxigênio, né, que muitas vezes não temos essas ferramentas, que daí já seriam o socorro especializado, né, não colocar a mão na boca do paciente quando ele se mostrar nervoso, né, então, às vezes você pode ganhar uma mordida de graça aí, né, então a gente tem que evitar isso aí, tá, e em caso de obstrução por espinha de peixe, por exemplo, retirar com uma pinça. Temos uma pinça especializada para estar fazendo esse procedimento. Aí seria quando seria a obstrução da via aérea
leve. Agora temos a obstrução da via aérea, quando ela é mais severa, né? Então, quando a vítima ela pode estar consciente ou inconsciente, ela não consegue respirar ou apresenta ruídos à respiração ou uma tosse silenciosa, né? E essa obstrução severa, ela pode ser com a responsividade ou ela pode ser com a perda de consciência, onde é que a pessoa já está inconsciente. Agora, na perda de responsividade, nós iremos analisar também quando voltarmos às aulas práticas, né? As aulas presenciais, a manobra de Heimlich, tá? Ou compressões torácicas, né? Eu vou falar para vocês quando a gente faz determinada situação. Por exemplo, teremos que se posicionar por detrás do paciente, abraçá-lo na altura da crista ilíaca, tá? Esse é o segundo passo. Posicionar uma mão com o punho cerrado abaixo do apêndice xifoide e outra espalmada sobre a primeira. Tá? Então seria mais ou menos a manobra que teríamos que fazer. Realizar compressões rápidas e firmes para dentro e para cima. Esse movimento vai ser como se fosse lembrar uma letra J, tá? Então você vai estar fazendo esse tipo de compressão no paciente, né? Ou na vítima. Repetir essa manobra até o sucesso da desobstrução. Tá joia? Agora, as compressões torácicas que eu comentei com vocês, né, que seria assim, por exemplo, claro que eu vou fazer essa manobra de Heimlich numa gestante, né, principalmente quando ela está aí quase próximo da gestação, né, próximo de ter a criança, de ter o filhinho. Então, aí nos últimos 3 meses, né, de gestação, já é considerado, ao invés de fazer essa manobra de Heimlich, né, fazer compressões torácicas, tá? Para estar expelindo essa obstrução da via aérea. Tá, joia? E agora, já com a perda de consciência, né, quando a pessoa está com uma obstrução severa, com a perda de consciência, onde é que já seria a reanimação que tem que ser feita, né? Isso aí também nós vamos ver na aula presencial como estarmos fazendo isso aí. Temos a etapa B da respiração, onde é que vamos verificar primeiramente o padrão respiratório e fazer a ausculta pulmonar. Tá? Na etapa C, vamos analisar a circulação, aonde que é analisado o controle da hemorragia, mais a ferição da pressão arterial. Vamos analisar o pulso e a ausculta cardíaca. Tá? E a etapa D seria um exame neurológico, onde faríamos a avaliação primária do nível de consciência e a escala de Glasgow. E a etapa E, que já seria a parte externa, né? Onde é que vamos fazer a exposição do paciente, a visualização de possíveis traumas e a prevenção da hipotermia, tá? Então essa aqui seria a ideia do ABCDE do trauma. Tá? Agora, gente, eu vou passar para vocês aí uma forma bem simples, uma descrição de todas as etapas, tá? Um resumo aí que vocês podem utilizar para estudar. Acho que vai ser bem válido para estudar, para fazer os trabalhos, para fazer a prova, e de uma forma de inscrição bem detalhadinha para onde que a gente vai caminhar, né? De uma forma que está bem esquematizada a partir de um fluxograma, né? Tá bem desenhadinho onde é que vai ser o XABCDE do trauma, tá? Nesse próximo slide eu vou estar explicando exatamente isso para vocês. Então vamos lá. Começando com o X, né? Primeiramente, a exposição do paciente. A análise para ver se tem alguma hemorragia externa, tá? Feito isso, vou avaliar a responsividade e a expansividade, né, através das vias aéreas, vendo se ela está obstruída ou não. Tá? Então, o indivíduo, a vítima, ela pode ser responsiva ou não responsiva. Vamos primeiro caminhar aqui pelo caminho da não responsividade e depois vamos analisar o caminho da responsividade, que é onde é que nós estaremos mais aptos aí para estar agindo no procedimento.
né? Se a pessoa ela não está responsiva, ela está sem movimentos respiratórios. Ela pode estar sem movimentos respiratórios ou com movimentos respiratórios. Se ela tiver sem movimentos respiratórios, ela pode estar com o pulso ausente. A partir daí já vamos iniciar o protocolo de reanimação, tá? Ou se o pulso presente, né? Então iremos abrir as vias aéreas, e iniciar o suporte ventilatório. Tá? Agora, se a pessoa ela tiver com os movimentos respiratórios, primeiramente faremos a hiperextensão da cabeça e elevação do queixo, uma cânula orofaríngea, pode ser feita a expiração, pode ser feita a retirada de uma prótese, ou também trabalhar aí a via aérea definitiva. Tá? Agora a pessoa ela pode estar responsiva. Se a pessoa estiver responsiva, nós vamos analisar, avaliar a ventilação dela, que seria a etapa B. Tá? Onde é que vamos ver o padrão ventilatório, vamos ver a simetria torácica, vamos ver como é que está a frequência respiratória, se há presença e simetria de murmúrios vesiculares realizado pela ausculta do paciente. Devemos considerar todo momento o oxigênio, né, e considerar também o suporte ventilatório. Tá? A partir daí, a gente vai estar analisando a intubação orotraqueal, né? Quando a gente está falando aí sobre considerar o suporte ventilatório, ele pode ser feito de diversas formas. Desde a intubação, né, orotraqueal do paciente ou da vítima, analisar os dispositivos supraglósticos, tá? Considerar também a bolsa válvula máscara e também considerar a máscara com reservatório. Tá? A partir daí, avaliada a ventilação, passamos para a etapa C, tá? Que seria avaliar o estado circulatório da nossa vítima, onde estamos vendo a presença de hemorragias externas de natureza não traumática. Podemos analisar também o pulso periférico ou centrais, né? Fizemos a parte prática da nossa aula passada, né? Onde vimos vários pontos anatômicos do nosso corpo. Onde é que podemos analisar onde é que estão o pulso periférico ou centrais? Né? Os principais deles seriam a carótida, o pulso radial, e por aí a gente tem vários outros pontos anatômicos também, que analisamos em aula, né? E esse pulso periférico, podemos analisar a frequência, o ritmo, a amplitude e a simetria da pulsação. Tá? Temos aí o tempo de enchimento capilar, né? O tempo de enchimento capilar, lembrem, gente, é lá por pressão do leito unguenal, tá? Quando estamos analisando o retorno venoso, se ele está sendo se ele tem um bom retorno ou se ele não tem um bom retorno. Lembrando que um bom retorno seria até os 2 segundos ele já voltar à coloração normal, tá? Ele volta rapidinho. Tá? Outra forma de avaliar o estado circulatório seria a coloração da pele, a temperatura, ver também se tem algum sangramento ativo, né? Se tiver um sangramento ativo, já seria compressão direta, ou na presença de instabilidade hemodinâmica, avaliar o uso de drogas vasoativas ou a reposição volêmica. Lembrando que esse item do sangramento ativo, gente, atualmente, na literatura atual, ele está aqui, ó, lá na etapa X, tá? Então, vocês desconsiderem aqui na etapa C e vamos lá na etapa X. É claro que na etapa C, esse sangramento aqui ele vai ser reavaliado, né? Mas ele está lá em primeira instância, lá no item X, tá joia? Avaliado isso, passamos para a etapa D, onde vamos avaliar o estado neurológico. Vamos analisar a escala a escala Coma-Glasgow e também a pupila, né, para ver qual que é a fotorreatividade da pupila e a simetria. Feito isso, gente, feito todas as etapas aí, passamos para a etapa E, onde é que seria a exposição da vítima, se necessário, né? De preferência, um socorro especializado está sendo feita a exposição da vítima. Tá, joia? Vamos prosseguir, pessoal. Agora vamos
A partir daí, eu fiz uma descrição de todas as etapas do que nós já vimos, tá? Do que vocês já vivenciaram nas aulas passadas. Agora vamos começar a avaliação secundária da vítima, onde é que a gente vai passar etapa a etapa também para tá explicando aí para vocês. Tá? Então, a avaliação secundária da vítima, ela é feita após o término da avaliação primária, para identificar as lesões que não foram encontradas na avaliação primária. Vamos lá, vamos fazer uma diferença para vocês entenderem bem do que está se tratando, do que a gente está falando. A avaliação primária, ela está relacionada ao risco à vida. Tá? Onde é que a gente está fazendo um procedimento bem rápido ali, né? Onde a gente está vendo se a pessoa está com risco à vida. Já na avaliação secundária, podemos levar em consideração que já está em menor gravidade, não está com risco à vida, está em menor gravidade, né? Ou simplesmente não entrou no risco à vida, ou já passou desse risco à vida. Então aqui a gente está fazendo uma avaliação secundária. Essa avaliação secundária é feita de região a região, tá? A gente vai analisar cada membro, desde a cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve, órgãos genitais, onde é que membros superiores e inferiores, onde vamos ver, ouvir e sentir, né, cada parte do corpo aí que estamos estudando. Tá, vamos passar novamente aí sobre os sinais vitais, tá? Só que a gente vai passar agora um pouquinho mais de profundidade sobre eles. O histórico sample ou histórico sampla também pode ser chamado dessas duas formas, tá? O que muda só é o significado da última letrinha, né? E a avaliação das regiões anatômicas, que vai ser de parte a parte, da cabeça aos pés, e para finalizar, um exame neurológico, tá? Vamos começar com o ver, o ouvir e o sentir, que seria o exame da cabeça, pescoço, tórax, abdômen, extremidades superiores e inferiores, o exame neurológico. Primeira coisa, gente, vamos ver. Ver, o que significa isso? Veja, fique atento em relação às hemorragias internas ou externas, examine toda a pele do indivíduo, da vítima. Se há alguma abrasão, se há uma laceração, se há alguma hemorragia, né, ou uma suspeita de hemorragia interna, e por aí vai. Observar as lesões dos tecidos moles, tá? Se às vezes tem alguma perfuração, ou se tem alguma queimadura, ou algum procedimento nessa situação, nessa gravidade. Observe, então, tudo que não pareça certo, né? Para depois estar relatando aí para o socorro especializado. Depois nós vamos trabalhar com a parte de ouvir, né? Então, ver, ouvir e sentir. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a escuta, né? Para você ouvir. Então, repare qualquer ruído respiratório não usual. Se tem alguma trepidação, se tem algum barulho diferente, né? Reparar em sons anormais auscultados, tá? Verificar se o som respiratório está presente, uniforme. Tá? Pode ser que ele não está presente, pode ser que ele não está uniforme, né? Então está avaliando dessa forma. E, claro, sentir, apalpar todas as regiões do corpo, né, de uma forma sutil, e também observar quaisquer achados anormais. Lembrando, gente, que o socorrista ele é responsável pelo transporte e a garantia da sobrevivência do acidentado, tá? Então, vejam a responsabilidade aí do socorrista, do prestador de socorro. Vamos falar dos sinais vitais. Os sinais vitais, eles indicam, outra coisa, gente, vamos lá. Vocês podem ver que eu estou fazendo de uma forma bem didática aqui para vocês, tá? Estamos falando da abordagem secundária, tá? Já falamos dos princípios e conceitos gerais, avaliação da cena, abordagem primária, falamos da descrição das etapas da abordagem primária, estamos falando da abordagem secundária, depois vamos falar da descrição das etapas da abordagem secundária. A abordagem secundária, ela subdivide em ver, ouvir e sentir, os sinais vitais, o histórico sample, o histórico sampla, avaliação das regiões anatômicas e, para finalizar, o exame neurológico. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os sinais vitais. Eles indicam a existência da vida,
eles permitem concluir o estado geral de uma pessoa. Os sinais vitais, eles podem ser quantitativos, né? Na verdade, eles são quantitativos. O que significa isso? Que eles são medidos, né? Por exemplo, a pressão arterial, ela é aferida pelo esfigmomanômetro, né? A temperatura pelo termômetro, né? E assim por diante. Tá? Então, os sinais vitais, eles são quantitativos, tá? E, claro, temos aqueles sinais também que a pessoa relata o que ela está sentindo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dos sinais vitais, que eles são medidos, que a gente pode estar fazendo isso aí na hora da cena. A avaliação motora e sensorial, que ela é feita nas extremidades inferiores e superiores. Podemos aferir a pressão arterial, que eu já comentei com vocês, a frequência e a qualidade do pulso, a frequência ventilatória, e sendo analisada também a cor e a temperatura da pele. O interessante é isso ser reavaliado e comparado a cada 3 a 5 minutos, tá? Por causa que pode ser que no momento a pressão arterial ela esteja alterada, esteja alta, e depois ela já está normalizada. Da mesma coisa que pode acontecer também com a pulsação, com a frequência do pulso, a qualidade do pulso também ela pode ter uma simples alteração. Beleza? Agora, analisando a pressão arterial, podemos diagnosticar ela de diversas classificações, né? A pressão arterial, ela pode ser normal limítrofe, hipertensão leve, que seria estágio 1, hipertensão moderada, estágio 2, a severa, estágio 3, a muito severa, estágio 4, e a hipertensão sistólica isolada. Tá? Então, todas as medidas dela, né, todas a frequência sistólica e a diastólica, todas elas estão aqui. Tá? Então, por exemplo, a frequência normal, né, seria aí da frequência sistólica menor que 130 milímetros de mercúrio, mmHg, e a pressão diastólica, ela menor do que 85 mmHg. Né? Então, a medida da pressão arterial é milímetros de mercúrio, simbolizado com mmHg. Tá? Então, 130 por 85. Tá? Então, não é o correto a gente falar 13 por 8, 13 por 9. Né? Vamos procurar sempre fazer uma nomenclatura mais coloquial, mais formal, né? 130 por 80, ou 130 por 85. Tá? Já uma pessoa considerada com hipertensão leve, já está aí, né, de 140 a 159, a sistólica, e a diastólica de 90 a 99, e assim por diante. Tá? Então, há um tempo atrás, né, era sempre avaliada a pressão normal por 120 por 80, vocês podem analisar agora que já mudou um pouquinho, 130 por 85. Tá? Certinho, gente? E a temperatura da pele? Ah, tá, outra coisa. A pressão sistólica, né, ela também é muito relacionada ao emocional, tá? Então, ela pode ter variações aí, e dependendo porque, por exemplo, até para você estar aferindo a pressão, para você ter uma medida ideal dela, né, seria você sentar, você ficar em repouso aí por aproximadamente 20 a 30 minutos, para daí aferi-la. Né, por causa que qualquer atividade, qualquer susto, qualquer um sintoma de ansiedade, por exemplo, também pode estar fazendo uma alteração na pressão arterial. Tá? Então, uma pressão arterial corretinha assim para você aferi-la seria, por exemplo, quando você acordou, né, você tá um pouquinho descansado, descansa uns 20 minutos, 30 minutos, e aí você está aferindo a pressão. Tá? Ou qualquer parte do dia que você sentar num ambiente que não tenha muito barulho, que não tenha muita oscilação, claro, e aí para ser feita essa aferição. Tá? Aconselha-se que pelo menos a primeira aferição, né, que é mais fidedigno usarmos esse esfingo aqui, tá? Esse aparelho aqui, tá? E que tem a bolsinha, o relógio, tá? O digital é bom, para ser utilizado. Ele é bom, mas ele não é tão fidedigno como esse, tá? Pode ser utilizado, claro, né? Ele é prático, né? É bom que você pode levar ele para qualquer lugar, mas o fidedigno mesmo seria esse aparelho aqui. Tá? Vamos lá, vamos falar sobre a temperatura da pele.
podemos ter uma hipertermia, podemos ter uma hipotermia, da mesma forma que pode ser subdividido também em febre alta, febre ou temperatura normal. Lembrando que a normal ela varia de 36 até 37,5, tá? A temperatura interna do nosso corpo, 36 até 37,5. Se cair de 35, já é caracterizado como hipotermia, né? A temperatura bem baixa. Então, essa temperatura, ela pode ser caracterizada, quando ela está por muito tempo assim, pode ser caracterizada também, pode vir a acontecer uma depressão na função circulatória ou um choque. Da mesma forma que pode ter o sentido contrário, né? A pressão, a temperatura, ela pode ir aumentando, né? A partir dos 37,5 já é considerado febre, tá? Dos 37,5 até 39,5, dos 39,5 até 41 já é considerado como febre alta, e acima dos 41, gente, aí hipertermia, rapaz do céu, aí o negócio tá feio, tá? Tá, agora vamos falar da hipertermia e febre alta. Esses dois sintomas aí, sinais, eles podem vindo a ocasionar uma lesão cerebral irreversível, tá? Se a gente não conseguir controlar essa temperatura. Vamos falar da pulsação. Lembrando que na pulsação, na nossa aula passada, né, analisamos vários pontos anatômicos aí, desde o tinha aqui na carótida, pulso radial, tem no femoral, tá? Então, analisamos de diversas formas a pulsação, só para lembrar, né, que poderíamos fazer a mensuração da pulsação, né, da frequência. Por exemplo, né, se não temos aparelhos específicos, né, lembra que fizemos aqui com o dedo indicador e o medial, tá? Estamos aferindo a pulsação aqui. Vamos sentir a pulsação, começou a contar, né? Então vamos contar durante 10 segundos, tá? Essa pulsação. Aí o valor que der, tipo, senti 12 batimentos. Eu vou multiplicar por 6. Multiplicar por 6 o porquê? Por causa que um minuto tem 60 segundos, né? Então, por isso que eu estou multiplicando esse 10 por 6. Posso fazer o caminho inverso também, né? Por exemplo, contar a pulsação durante 6 segundos e multiplicar por 10. Daria o mesmo resultado, tá? Só que vamos padronizar aqui na nossa sala de aula, né? Vamos contar durante 10 segundos e multiplicar por 6 esse valor, tá? Então aí a gente vai ter a quantidade, a pulsação verificar a pulsação da nossa frequência, tá? Lembrando que o pulso normal ele varia de 60 a 100 batimentos por minuto para os adultos. Tá? Então, os recém-nascidos podem ver que a pulsação dele ele é bem maior, né? De 130 a 160. A pulsação ela pode ser avaliada na frequência, que a frequência ela pode ser normal, lenta ou rápida, pelo ritmo, que o ritmo ele pode ser regular ou irregular, e pela profundidade. Essa profundidade ela pode ser forte ou fraca, ou alguns autores, alguns pesquisadores utilizam profunda ou superficial. Tá? Só que temos que levar em consideração também, e não só pressão arterial, mas como o pulso, ele varia de acordo com exercícios físicos que fazemos, né? Principalmente exercício físico com intensidade alta, extenuante, a temperatura, ela varia também a pulsação, tá? Ou alguma situação onde é que eu levei um susto, né? Ou estou ansioso, alguma forma assim, também faz essa alteração aí na frequência, tá? A partir daí podemos analisar a frequência ventilatória, tá? Lembrando que pessoas acima dos 5 anos, né, até 20 movimentos respiratórios por minuto é considerado normal, né? Então, por exemplo, vamos lá, lembrando que o movimento respiratório por minuto é toda aquela frequência de inspiração e expiração. Então, vamos lá. Tá? Então, todo esse processo da entrada e da saída gasosa, né, que é considerado como movimento respiratório por minuto. Tá? O movimento respiratório, a frequência ventilatória, né, ela pode ser
ela pode ter uma aceleração na frequência, ela pode ter uma diminuição na frequência. A aceleração na frequência, ela é uma alteração na quantidade do fluxo sanguíneo, tá? Pode indicar uma alteração na quantidade de fluxo sanguíneo, ou uma diminuição na frequência, ela pode estar indicando uma pessoa que está desmaiando, né? Então a gente tem que ficar cuidando também tanto nessas duas situações, na aceleração quanto na diminuição, tá? Porque a diminuição pode vir a acarretar um desmaio se não for, né, bem controlada ou ventilado, tendo algumas alternativas aí para serem feitas. E temos alguns fatores também para a obstrução, que ela pode atrapalhar a frequência ventilatória. Quais que são esses fatores? Podem ser secreções, vômito, corpos estranhos, edema, ou até mesmo a própria língua pode estar vindo causar uma obstrução na via aérea, tá? A obstrução, ela pode vir a causar uma asfixia, e a partir daí a gente já tem que começar a fazer o protocolo de reanimação, né? Por causa que pode ter uma parada cardiorrespiratória se a pessoa asfixiar. Tá, joia? A partir daí, gente, analisamos os sinais vitais, tá? Relembramos, né, os sinais vitais, a gente tinha visto já na aula passada, agora a gente só viu com um pouquinho mais de profundidade, onde é que a gente viu os níveis, até qual idade, que pode estar com determinado nível de frequência ventilatória, frequência de pulsação, pulso normal ou não. Agora vamos lá para o histórico sampling. O histórico sampling são os principais componentes, tá? São os principais componentes. Vamos lá. S de sinais vitais. É daí que surge o sampler, tá? Então vocês podem ver aqui o primeiro item começa com S, o segundo A, o terceiro M, P, L e o E, tá? O E ou o A. Por que aqui pode ser o E ou A? Tem autores que falam, pesquisadores que falam que o E se chamam de simplesmente como eventos, e outros que falam que é o A, que é ambiente que os eventos ocorreram. A mesma coisa, na verdade, é só a forma da nomenclatura que muda. Falando dos sinais vitais: respiração e pulso, pressão arterial e pele. Na pele, estamos analisando a temperatura, cor, turgor e umidade. Tá? No segundo item, vamos analisar as alergias. Se a pessoa ela tem alergias conhecidas, né, ou particularmente algum medicamento, né, se ela tem alergia a poeira, se ela tem alergia a calor, se ela tem alergia a isso, aqui não vai ter muita serventia, né, mas se ela tem particularmente algum medicamento, porque provavelmente futuramente, né, não por nós, mas sim pelo atendimento especializado, provavelmente vão ter que medicá-la, né, então se ela tem alguma alergia ao medicamento. O M significa sobre medicamento, se ela já ingere algum medicamento, né? Tudo isso incluindo vitaminas e suplementos, tá? Não simplesmente o medicamento, o fármaco, mas sim vitaminas e suplementos, porque muitos suplementos, né? Muitos suplementos, muitas vitaminas hoje em dia, eles podem estar alterando a frequência cardíaca da pessoa, né? Por exemplo, os famosos termogênicos, né? Que eles têm ação termogênica. Então, isso aí ela pode acelerar um pouquinho o batimento da pessoa. Então, por si só, ela já deve ter essa aceleração, né? Pode ter tomado, ingerido há pouquinho tempo esse suplemento, pode ter alguma alteração, simples alteração, por causa da ingesta dos suplementos. Tá? A pessoa ela pode perguntá-la, né? Indagá-la se ela tem algum passado médico ou cirúrgico anterior, né? Então aí já está a letra P do histórico sampling. Se ela tem alguma doença pré-existente, hipertensão, diabetes, colesterol, né, qualquer doença que seja pré-existente, ou se ela já fez alguma cirurgia, né, qualquer cirurgia de algum membro, bucomaxilo, né, alguma caixa torácica, se ela fez alguma cirurgia também, é bom a gente estar sabendo sobre essa situação. O L, que significa de líquidos alimentos, da última refeição, gente. Só preciso saber o que ela comeu, não preciso saber o que ela comeu há 24, 48 horas atrás, não, tá? Só na última refeição,
né, por causa que isso aí pode dar alguma alteração também no exame das avaliações das regiões anatômicas quando a gente for analisar o abdômen, tá? Então isso aí pode dar alteração também. Então, há quanto tempo a pessoa fez a última refeição e basicamente saber o que é que foi também, né, que seria interessante. E para finalizar o histórico sample, vamos falar sobre os eventos ou o ambiente de eventos, né? Que seria a letra E ou A. Então, quais eventos precederam a lesão? Foi uma imersão em água? Foi em algum afogamento? Foi uma exposição a materiais perigosos? Teve contato? Colidiu com alguma coisa? Né? Então, isso aí também está indagando o paciente. Analisando o histórico sample, vamos falar sobre as regiões anatômicas. Sobre as regiões anatômicas, vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre alguns termos, alguns conceitos que são utilizados, tá? Que para a gente estar analisando as regiões anatômicas, precisamos saber quais são os conceitos, né? A nomenclatura, na verdade, né? Não conceito. Quais são as nomenclatura do que é que eu estou falando? O que é uma abrasão? O que é uma contusão? O que é uma hemorragia? Então, vou fazer um breve resuminho aqui para vocês, para a gente estar conseguindo analisar as regiões anatômicas de uma forma legal. Contusões. Contusões são lesões causadas por trauma direto de objetos sobre o corpo, sem ferida na pele, tá? Aqui temos uma figura de uma contusão. É frequentemente nas atividades esportivas e tem na superfície e nas quedas a sua causa mais comum. Por exemplo, não só nas atividades esportivas, né, mas também podemos lá, uma pessoa que está caminhando pela calçada, tem um buraco na calçada, ela não conseguiu ver, não conseguiu visualizar ou enxergar, né, e pisou ali, torceu. Então, aí temos entorse, temos uma contusão. Então, contusão seria uma coisa que não é visível, né? Onde é que seria mais um sintoma que a pessoa ela está relatando. Tá? Temos os abrasões. Os abrasões seriam um desgaste por atrito, um ferimento superficial na pele. Pode ser um arranhão, uma queimadura, né? Seria essa característica do abrasão. Tá? Temos a laceração. A laceração seria o simples ato aí de ferir ou rasgar, né? Na verdade, a hora que você coloca laceração no Google, eu até demorei para achar uma imagem aqui para deixar para vocês nos slides, porque tem umas lacerações aí que eles colocam que é muito gritante, muito exposta, né? Tá, então acho que não precisa mais do que uma figurinha dessa para mostrar o que seria uma laceração. E geralmente as lacerações, claro, elas ocorrem umas hemorragias grandes, né? É uma hemorragia bem forte. E também temos no caso da amputação. Amputação isso é quando temos um corte, né? Que você pode perder parte de algum membro, né? Ou algum membro inteiro, alguma coisa assim. Então essa seria a amputação. Temos o hematoma. O hematoma são esses sinais roxos aqui. Eu tenho certeza que todos vocês já tiveram algum hematoma na fase da vida, né? Ou principalmente na infância. Tá? Então, ali, onde é que seria o acúmulo de sangue em um órgão ou tecido após uma hemorragia. Tá? Então, aqui teve uma pequena hemorragia interna, tá? Então, por isso que surgiu esse hematoma. Temos as deformidades, que seriam defeitos ou imperfeições, né? Ali, olha que pé bonitinho. Tá? Isso aqui é uma deformidade, tá? Um defeito, uma imperfeição. Tá joia? Quem gosta de pé aí, esse pé é bem bonitinho. E temos também a distensão, né? A distensão seria quando um músculo ou um tendão que se prende ao osso é submetido a um esforço que rompe algumas ou muitas fibras musculares e os vasos sanguíneos que as irrigam. Tá? Então, essa distensão ela pode ser de primeiro grau, de segundo grau ou de terceiro grau. O primeiro grau é quando ela ameaçou fazer um rompimento, né? O segundo grau é quando ela rompeu de uma forma parcial. Agora, o terceiro grau é quando realmente rompeu aí fez uma ruptura total, né? Então já seria do terceiro grau. Temos também o exemplo das distensões musculares, né? Que às vezes a falta de algum alimento, ou a deficiência de algum alimento, ou da hidratação, né? Principalmente o pessoal fala bastante de
cálcio e hidratação. Quem já não estava dormindo, né? E, por exemplo, acordou no meio da noite com uma distensão muscular. Né? Isso aí é uma maravilha, né, gente? Você acordou, deu uma espichada, ai, deu aquela distensão muscular. Né? Daí você vai alongando devagarzinho, até quando a dor ela vai passando, vai passando, ai, deu na outra perna, nossa senhora, aí perdeu o sono total, né, gente? Então tem esses casos aí também que podem acontecer, tá? Então, na verdade, aqui eu só estou passando a nomenclatura para vocês, tá? Para vocês estarem situados. Agora, quando a gente vai analisar as regiões anatômicas, eu vou estar utilizando essa nomenclatura. Vamos lá. Nas regiões anatômicas, temos que analisar os pés da cabeça aos pés. Começando pela cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pélvico, órgãos genitais, dorso e extremidades. Vamos começar pela cabeça. Na cabeça, estamos analisando se tem algum desvio, alguma depressão, uma crepitação ou uma mobilidade anormal. Crepitação, gente, não citei no slide anterior, crepitação, ela seria um termo científico para os estalos, os barulhos, ou aqueles creques, né, os famosos creques que elas podem acontecer. Tá? Então, na verdade, mais na cabeça, a gente vai estar analisando desvio, depressão. E agora, a crepitação e a mobilidade anormal, por exemplo, a gente vai estar analisando aqui na mandíbula, na maxila da pessoa, né? Muitas vezes, às vezes ela teve algum trauma anterior também, ao trauma atual, aonde que teve que fazer uma cirurgia bucomaxilo, né? Então ali ela já relatou que ela tem pinos no local, né, que essa crepitação já acontecia, que já era uma consequência do primeiro trauma. Tá? Então, tudo isso aí a gente tem que estar ciente do que está acontecendo para não confundir as informações. Tá? Se há alguma lesão no tecido mole, tá? Tecido mole, né? A gente pode levar em consideração que são tecidos moles, todos aqueles tecidos do tecido conjuntivo que não tenham a mineralização óssea. Né? Então, o tecido ósseo, né, o osso, como ele é duro, né, o próprio nome já diz, que não é considerado tecido mole, né, mas agora a pele, a orelha, o nariz, né, os órgãos, aí já são considerados como tecido mole. Né, verificar se há alguma lesão no tecido mole. Vê na pupila o tamanho, a reatividade da luz, a simetria, a acomodação, a circularidade e se tem algum formato irregular. Tá? Então, no formato irregular, a gente vai estar analisando sobre ela no exame neurológico, que é a próxima etapa depois da avaliação das regiões anatômicas. Tá? Do pescoço, temos que analisar se tem alguma ausência da sensibilidade dolorosa, às vezes a coluna cervical, ela poderá ajudar a descartar futuras fraturas na coluna cervical, tá? Então, se tem uma ausência da sensibilidade dolorosa. Se está dolorido, então você já pode pensar que isso pode estar acontecendo, né? Analisar também contusões, abrasões, lacerações, hematomas, deformidades, se há possibilidade de algumas lesões subjacentes, né? Analisando o tórax. O tórax temos o externo, tá? Que seria esse osso esponjoso aqui na parte, né, medial do tórax, as costelas e também temos a cartilagem, né, que está aqui em vermelho. Então, no tórax, podemos avaliar a indicação da lesão subjacente cardíaca, né? Por quê? Porque cardíaca, o coração, né, a localização do coração em volta para ver se não tem alguma lesão, né, ou talvez uma indicação de contusão subjacente pulmonar. Tá? Analisando também as contusões, abrasões, se há alguma deformidade, por exemplo, se você vê que algum lugar ele está um pouquinho mais achatado, pode ser que ele tenha uma fratura, mas isso aí tudo para relatar para o socorro especializado. Áreas de movimentação paradoxal, excursão torácica bilateralmente desigual. O que significa isso? Talvez
né, um lado está mais tá depressivo do que o outro, tá? Então seria mais ou menos dessa forma. E se há alguma saliência ou retração intercostal, supraesternal ou supraclavicular. Tá? Então é essencial o auxílio, nessa avaliação do tórax, é essencial o auxílio do estetoscópio, tá, gente, para realizar o exame. Tá? Então, muitas vezes você tem a cena ali, tem bastante barulho, tem os curiosos em voltas, então o estetoscópio ele é muito importante nessa etapa. Analisado a região anatômica do tórax, vamos analisar o abdômen. O abdômen, procurando abrasões e hematomas, indicação de lesão subjacente também. Tá? Lembrando, gente, só para informação, que a contusão transversal evidente, ela pode ter sido a contusão transversal, tá? Que seria essa contusão aqui, tá? Que ela pode ser causada por um cinto de segurança. E quase em 50% apresentam lesão intestinal ou fraturas na coluna lombar, tá? Por causa do cinto de segurança. Mas é claro, o cinto de segurança, ele é essencial, né? Ele evita vários outros acidentes, né? Ou várias outras consequências de acidentes que podem tá ocorrendo, tá? Então, na verdade, ele é essencial, só que ele tem essa faixa aqui, né? As pessoas que acidentam, muitas vezes, sofrem consequência do cinto de segurança. Tá? Além disso, temos que palpar cada quadrante, né, do abdômen e analisar a sensibilidade. Tá? Qual que é a defesa muscular, se tem presença de massas, né, se está flácido ou se está rígido. Tá? Então, todos esses sintomas, todos esses sinais, é, temos que estar analisando também por meio da palpação. Claro que a palpação tem que ser leve, né? E de acordo com a individualidade do nosso paciente. Agora, a cavidade peritoneal, você pode ocultar um grande volume de sangue, frequentemente com distensão abdominal mínima ou ausente. Tá? Então, por isso que perguntamos antes também se o que a pessoa comeu, há quanto tempo ela comeu do trauma ou do acidente. Tá? E levando em consideração também que o estado mental alterado pode ser resultante de uma lesão traumática cerebral ou de uma intoxicação por álcool ou outras drogas. Então, quase sempre eles mascaram uma avaliação abdominal. Por quê? Às vezes o abdômen ele pode estar mais saliente, né? Ou o abdômen ele pode estar mais murchinho, tá? Então, também nessa palpação de cada quadrante que comentamos, né? É claro que vai ser de acordo com a anatomia de cada indivíduo, tá? Porque tem aquelas pessoas mais obesas que a gente não consegue palpar o quadrante, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação mais superficial. Analisado o abdômen, vamos analisar a pele e os órgãos genitais. Tá? A pele, por observação, onde vamos ver abrasões, contusões, hematomas, lacerações, se há fraturas expostas ou algum sinalzinho de distensão muscular. A palpação, a gente está falando só da pelve por enquanto, tá, gente? Os órgãos genitais ainda não, por enquanto a gente está falando só da pelve. A palpação teria que ser feita apenas uma vez. Tá? Depois da primeira vez que você palpou da pelve, qualquer evidência já finaliza a palpação, tá? Porque aumenta a probabilidade de hemorragia interna. Na pelve, na verdade, essa palpação seria para avaliar a presença da sensibilidade ou instabilidade. Se você palpou, a pessoa já sentiu, beleza, já parou, tá bom? Então, porque essa evidência de que a pessoa sentiu já finaliza, já aumenta a probabilidade de ter uma hemorragia interna. Agora, falando dos órgãos genitais, tá? Dos órgãos genitais, eu vou ver se há alguma hemorragia na parte externa da genitália ou a identificação de um fluido transparente na calcinha de uma gestante, por exemplo. Aí já seria o líquido amniótico. Tá? Então, aí já seria um pouquinho mais sério o caso. Então, assim, só para você relatar para o socorro especializado. Tá joia, pessoal? Analisado pelve, analisado órgãos genitais, vamos analisar o dorso e as extremidades. O dorso seria para verificar a evidência de lesões. Para lateralizar,
a vítima em bloco para alocação ou remoção da prancha longa. Tá? Então a gente já está chegando na fase final do atendimento aí. Podemos auscultar os murmúrios vesiculares na região posterior do tórax e palpar para ver se tem alguma sensibilidade ou deformidade. Aqui seria a avaliação da região anatômica do dorso, tá? Que está aqui em vermelho, bem sinalizado. Agora, para analisar as extremidades, tanto superiores quanto inferiores, as superiores, né, seriam os braços, as inferiores seriam as pernas, seria uma inspeção visual para ver se há algum hematoma, se há alguma deformidade, né, a palpação para ver se tem uma crepitação, dor, sensibilidade, algum movimento anormal, e no caso seria imobilizar quando tem alguma suspeita de fratura, claro, com o devido treinamento. Tá? Então, analisadas todas as regiões anatômicas, né, finalizamos a análise do dorso e das extremidades, vamos para o exame neurológico. O exame neurológico seria a calculação da pontuação da escala de Glasgow, mais a função motora e sensorial e a observação da pupila. Tá? Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a observação da pupila, a escala de Glasgow, as funções motoras, sensoriais, vocês já conhecem, vamos falar sobre a observação das pupilas. Lembrem que a abordagem secundária a gente dá uma aprofundada no nosso assunto, tá? Então, os sinais a serem observados no diâmetro das pupilas. Aqui temos uma situação isocórica, tá? Onde é que as pupilas elas são normais. Elas são simétricas e reagem à luz. Temos um diagnóstico provável disso aí. Essa condição ela é normal, gente, tá? Ela tá normal, tá com um diagnóstico provável normal e, porém, deve se reavaliar constantemente. Tá? Então, se você olhou, tá normal agora, foi lá, avaliou outras situações, regiões anatômicas novamente, né? Lembrando que a gente sempre tem que ser reavaliado e comparado. Tá? Então, depois veio para analisar novamente o diâmetro da pupila da vítima. A partir daí você viu que a vítima está em miose. O que seria isso? Miose é quando ambas as pupilas elas estão contraídas, sem reação à luz. Tá? Então, elas estão bem contraídas. O que seria o diagnóstico provável à miose? Uma lesão no sistema nervoso central ou abuso no uso de drogas ou toxinas. Por isso que é bom sempre perguntar para a pessoa se ela ingeriu bebida alcoólica, se ela ingere algum medicamento, tá? Temos a situação em que a pupila, uma está contraída e a outra ela está dilatada, que elas estão assimétricas, né, nomeado como anisocóricas. Tá? E isso aí, um provável diagnóstico seria um acidente vascular cerebral ou até mesmo um traumatismo crânioencefálico. Tá? E para finalizar, temos o ambiente aí das pupilas dilatadas, ambas pupilas dilatadas, onde é caracterizada pela midríase. Um ambiente com pouca luz, anóxia, né, o diagnóstico provável, um ambiente com pouca luz, anóxia ou hipóxia severa, inconsciência, tá? Estado de choque, parada cardíaca ou hemorragia. Tá? Então aí são o que pode estar acontecendo com as duas pupilas dilatadas. Tá, joia, pessoal. Agora analisamos todas as regiões anatômicas e eu vou fazer um breve resumo para vocês sobre a descrição das etapas, igual da mesma forma que eu fiz da avaliação primária, tá? Para facilitar o estudo ou para onde que nós vamos caminhar. Tá, joia? Vou fazer um breve resumão aqui, uma descrição das etapas da avaliação secundária para vocês. Vamos lá, gente, vamos acompanhar aí. Tá, fizemos a abordagem secundária, agora vamos fazer a descrição das etapas. Vamos lá, pelo resumão. Primeiramente, vamos realizar a entrevista sampla. Saber qual que é o nome da pessoa, qual que é a idade, qual que é a queixa principal dela. Tá? Isso é muito importante também. Qual que é a principal queixa dela. Tá? Agora, do histórico, sampla, vamos começar pelo S de novo, vamos fazer um resumo, começar pelo S novamente, sinais vitais. Sinais vitais, eu vou analisar a respiração e o pulso. Tanto a respiração quanto o pulso. Analisa a frequência,
o ritmo e a amplitude. Analiso também a pressão arterial e a pele. A pele eu vejo a temperatura, a cor, o turgor e a umidade. Analisado o item S, vamos para o item A, alergia, se ela tem alergia, né, alguma coisa, e também para alguma alergia ou alguma alergia a algum medicamento, ou algum medicamento, e agora a letra M, né, que seria do medicamento. Se a pessoa faz uso de algum medicamento, alguma vitamina ou algum suplemento alimentar também o suplemento esportivo ou alimentar que pode estar alterando a frequência. Se ela tem algum passado médico, se ela tem alguma doença pré-existente, né, ou se ela já fez alguma cirurgia, isso é interessante nós estarmos sabendo também. Quais são os líquidos ou alimentos que ela ingeriu na última refeição, ou quanto tempo faz que ela realizou, que ela fez a última refeição, tá? Esse seria o item L, e o último item que seria o A ou o E, o ambiente do evento ou o evento, né? Aonde que aconteceu, qual foi o ambiente que procedeu esse fato ou esse trauma. Também temos que levar em consideração que tem que ser feito realizar uma avaliação complementar. Isso aí pode estar envolvendo a oximetria e a glicemia capilar também. Tá? Analisado isso, o histórico sampla, a entrevista sampla e a avaliação complementar, vamos fazer o exame da cabeça aos pés. Tá? Vamos começar pela cabeça, pela face, né? Onde vamos inspecionar o couro cabeludo, a orelha, os ossos da face, os olhos, as pupilas, nariz e a boca. Observar a coloração e a temperatura da pele também, tá? Muitas vezes fazendo, né, com a palpação com o dorso da mão, né, apoiou por exemplo, na face da pessoa para ver como é que está a temperatura da pele, se não temos, claro, outras ferramentas para estar sendo feita essa análise. O pescoço, avaliar a região anterior e posterior, claro, não movimentar a pessoa, dependendo de onde que ela está, você que vai se deslocar, né? Se há alguma distensão nas veias jugulares ou desvio da traqueia, tá? Isso aí tudo também é analisar a anatomia do pescoço. Do tórax, uso da musculatura acessória, se tem alguma tiragem intercostal e de fúrcula, movimentos assimétricos, presença de ruídos adventícios e alteração na ausculta, né? Lembrando que aqui a gente tem que ter um estetoscópio para estar auxiliando nessa análise. O abdômen, vamos avaliar, vamos observar se tem um abdômen, se ele está distendido, né? Preferencialmente, se já a pessoa já está, vamos imaginar que ela já esteja colocada na tábua, né? E se ela tem alguma presença de visceromegalias, tá? Ali a gente pode fazer também a palpação dos quadrantes que analisamos. A pelve, né? Analisar o formato da região, tá? Realizar a palpação da crista ilíaca em 2 testes de pressão bilateral, tá? Que a gente pode fazer alteração lateromedial ou a palpação antero-posterior, tá joia? Lembrando que uma vez pronto, já chega, já passou para a próxima avaliação. Vamos analisar as extremidades dos membros superiores e inferiores, aí já seria da palpação do pulso distal, a perfusão, né, e analisar a perfusão, e agora do dorso, né, onde é que vamos palpar os processos espinhosos. Tá, joia? Então seria mais ou menos essa a descrição de todas as etapas da avaliação secundária. Mas aí vocês me perguntam, e se a vítima estiver inconsciente? Né? Eu digo para vocês, se ela estiver inconsciente, tem algumas complicações aí para estarem sendo analisadas. Desde os parâmetros de força, a capacidade funcional da pessoa ela está comprometida, e a resposta a estímulos dolorosos, eles estão comprometidos. Né? Muitas vezes a pessoa está inconsciente, ela não consegue sentir dessa forma aí quando estamos perguntando. Só que devemos manter as vias aéreas desimpedidas, tá? A gente vai estar analisando algumas técnicas aí para ser feitas nas aulas presenciais da extensão da cabeça e também evitar a aspiração do vômito, né? Então, na verdade, a cabeça da pessoa
ela tem que estar em forma lateral aqui para evitar a aspiração na posição lateral, para evitar a aspiração do vômito. Tá joia, pessoal? Agora vamos falar sobre o atendimento definitivo da cena. Passamos por todas as etapas da avaliação secundária, tá? Fizemos a descrição, fizemos um breve resumo aí das etapas da descrição secundária. Agora vamos fazer a avaliação definitiva da cena. Tá? Ou, na verdade, a avaliação não, o atendimento definitivo da cena, onde é que é a fase final do atendimento. Tá? Então, vamos lá. Quando o paciente ele está em parada cardíaca, tá? Tem que fazer a reanimação cardiopulmonar. Essa reanimação cardiopulmonar não é a fase final do atendimento, não, tá? Não é o atendimento definitivo da cena. Na verdade, isso seria uma manutenção, porque a desfibrilação que resulta em ritmo normal. Tá? A desfibrilação, que seria esse aparelho aqui, que é o desfibrilador. Tá? Então, na verdade, seria uma manutenção. Claro, se a pessoa tiver com indício de parada cardíaca, que ela está sem respiração, sem movimento, não vamos deixar ela lá simplesmente parada esperando atendimento. Né? Tem que ser feita já de uma forma urgente a reanimação cardiopulmonar, que nós vamos fazer isso aí nas aulas presenciais. A gente vai ter uma aula que a gente vai estar fazendo isso aí, tá? Vivenciando essa reanimação. A pessoa ela pode estar em coma hipoglicêmico, diabético, né, onde devemos considerar o uso de glicose, tá? Para isso, o retorno para os níveis normais da glicose sanguínea. Vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma academia, do contexto esportivo, né? Onde muitas vezes, né, até um tempo atrás, era comum isso acontecer, onde as pessoas elas não tinham muitas orientações para não tinha muitas orientações antes do treino, o que fazer depois do treino, qual que é a indicação para você estar se alimentando antes do treino, qual que é o alimento que vai te dar uma energia para um substrato energético por um determinado tempo, né? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo bem simples, pessoal. Uma pessoa que vai lá, vai no contexto esportivo, ou faz uma simples caminhada do dia a dia aí, e não comeu nada antes de fazer essa atividade física. O que acontece? Da onde que a pessoa vai pegar o substrato energético? Esse substrato energético ele vai vir da própria musculatura, tá? Então isso aí pode acontecer uma hipotensão, uma queda na glicemia, tá? Pode acontecer essas complicações aí. Então por isso a gente tem que sempre considerar aí o uso da glicose, né? Do sachêzinho de glicose, ou até mesmo uma balinha, algum doce, tá? Só que isso a gente tem que ter a certeza de que a pessoa realmente ela tenha, às vezes, uma queda glicêmica, né? Não é medicá-la ou suplementá-la de forma impulsiva, né? Sempre tá conversando aí com o paciente, tá? Com a vítima. Se a via aérea estiver obstruída, né, a gente tem que fazer a remoção da obstrução, tá? Onde ela pode ser feita a tração da mandíbula ou até mesmo uma ventilação assistida, tá? Então aqui a gente tem a via aérea obstrução, tá? Pode ver a figurinha aqui no canto inferior direito, né? Onde é que a gente pode fazer uma tração da mandíbula ou uma ventilação assistida. Agora, se a pessoa ela tem alguma hemorragia grave, né, a gente tem que fazer um controle da hemorragia por pressão direta ou uma ressuscitação do choque. Agora, no ambiente pré-hospitalar, ele pode ser fornecido na cena, tá? Na cena do acidente pode ser fornecido. Agora, quando acontece que as pessoas elas são encaminhadas para a clínica especializada, o doente ele já está traumatizado grave, né? Então, na cena seria aquele atendimento temporário, tá, gente? O definitivo mesmo seria na clínica especializada, tá? E o atraso no tratamento definitivo pode ter uma diminuição na chance da sobrevivência. Então, a reanimação cardiopulmonar, por exemplo, né, seria para manutenção da vida da pessoa, até chegar ao atendimento definitivo, tá joia? E da preparação para o transporte, temos que considerar a estabilização dos membros dos nossos indivíduos, dos nossos pacientes ou da vítima, né? A imobilização, tá? Também vamos analisar algumas técnicas aí nas aulas presenciais,
E os curativos em paralelos, eles devem ser considerados com certeza, tá? Para preparação para o transporte. Tá? Então, um não é menos importante do que o outro, né? Que sempre, até o transporte chegar, já pode estar sendo feito esse atendimento. Então, agora, vamos levar em consideração que o transporte chegou, né? O paciente, a vítima, ela está acondicionada, ela está estabilizada. Tá? E também é muito importante as pessoas elas terem um entendimento para onde que vai ser encaminhada essa vítima, a vítima desse trauma. Tá? Se vai ser para um centro traumático, né, ou se ela tem alguma doença pré-existente que tem que ser controlada. Tá? Então aí eles vão ver qual que é a gravidade, qual que é a urgência do caso para estar encaminhando essa vítima. Tá joia, pessoal? Então é muito importante também saber para onde ser direcionada essa vítima. Tá? Aqui são algumas referências que nós utilizamos na aula de hoje. Tá? Lembrando que a aula eu vou estar disponibilizando para vocês na próxima semana. E um lembrete, pessoal, agora temos uma atividade para ser feita em sala de aula. Tá? Eu não quero que vocês levem para fora da sala de aula, uma atividade rapidinha que vocês vão fazer sem os slides. Eu quero testar o conhecimento de vocês e até onde a gente conseguiu atingir o nosso conhecimento científico aqui sobre a matéria. Tá? Eu vou ficar aqui online com vocês, tá? Eu não vou sair, eu vou ficar aqui online com vocês e qualquer dúvida vocês podem estarem perguntando aí para mim. Eu vou abrir para questões agora, durante 5 minutos, uns 10 minutos, e depois eu vou estar abrindo vou estar disponibilizando as questões para vocês fazerem esse trabalho em sala de aula, tá? Esse trabalho, ele vai valer presença e vai valer 2 pontos, 2 décimos de pontos na média bimestral. Tá, joia, pessoal? Então, assim, eu gostaria que vocês entregassem esse trabalho na aula de hoje, né? Se alguns alunos tiverem dificuldade para entregar na aula de hoje, por causa que eu sei que vocês têm bastante afazeres, tarefas de outras disciplinas, então eu não quero sobrecarregar vocês, tá, gente? Assim, o prazo máximo para vocês enviarem seria até a meia-noite de hoje. Tá? Não precisa ser algo elaborado, não. Tá? Pode ser com as próprias palavras de vocês, alguma descrição rapidinha, né? Vão ser algumas questões abertas e outras questões fechadas, como verdadeiro ou falso, ou de múltipla escolha. Tá joia, pessoal? Então, eu estou aqui à disposição de vocês e eu agradeço pela atenção de todo mundo e até a próxima.